O linfoma é uma doença que voltou a aparecer nas mídias devido ao diagnóstico em uma pessoa mais famosa, o Jorge Aragão. A gente conhece outras personalidades que já tiveram a doença e trataram, como Reinaldo Gianecchini, Edson Celulari. E nesse vídeo, então, eu queria explicar para vocês o que é essa doença, o que é o linfoma, afinal. Onde ele surge, quais são os tipos de sintoma, quais são os subtipos dessa doença, como que ele é tratado. Então a ideia nesse vídeo é explicar para vocês sobre essa doença, entender o que significa esse termo, que tipo de câncer é esse e principalmente quais são as chances, as expectativas a partir do tratamento. Então vem comigo nesse vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Antes de entrar no tema desse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas. Esse conteúdo que eu trago aqui, ele pode ajudar muita gente, pode fazer diferença na vida de pessoas que estão passando por isso, que tiveram um diagnóstico recente, ou para quem tem um familiar, um amigo que está passando por isso, pode ajudar a entender mais. Então, quando você curte, compartilha esse vídeo, você ajuda o YouTube a entender que esse tema é relevante e a partir daí ele chega a mais pessoas. Por isso eu peço essa ajuda aqui. E também para quem quer participar mais, puder ajudar o canal, eu tenho também a possibilidade de se tornar membro aqui. É uma aba logo abaixo ali do botão de inscrição. Isso também ajuda a fortalecer o canal aqui cada vez mais. E bom, nesse vídeo hoje eu quero comentar sobre o linfoma, uma doença aí que já acometeu algumas celebridades, alguns famosos, teve um diagnóstico mais recente também dessa doença. E muita gente ao ver a notícia, até familiares meus, vieram me perguntar, mas o que é linfoma? O que significa essa doença? Então eu achei interessante trazer esse vídeo porque o termo específico dele pode trazer algum tipo de confusão, principalmente com a palavra linfonodo, acho que aí é um motivo de confusão de muitas pessoas. Antes, eu só queria explicar que essa doença, normalmente, ela é tratada pelo oncohematologista. E aqui está uma chave já sobre o que ela é. Ela é uma doença que surge na célula do sangue. Ela não é um tumor sólido, como muitas pessoas conhecem. Ela está mais para o lado leucemia, linfoma, são tumores do sangue. É um pouco diferente, por exemplo, quando eu venho aqui no canal e falo sobre câncer de mama, câncer de estômago, que normalmente são tumores sólidos, formam nódulos. Então esse é um tipo de câncer um pouco diferente, apesar de na evolução ele poder sim formar lesões, que é o que eu vou estar explicando aqui. Então linfoma, ele vem de uma célula do sangue chamado linfócito. Quando eu pego o sangue, eu vou ter algumas divisões. Eu vou ter as hemácias, que são aquelas células que carregam o sangue, que tem o ferro dentro dela e que quando ocorre alguma alteração causa anemia, por exemplo. E eu tenho os leucócitos, que são as células de defesa do organismo. E quando eu destrincho esses leucócitos, eu tenho dentro deles neutrófilos e essas células chamadas de linfócitos. E quando eu tenho alteração nessa linhagem, alguma diferença nela, é o que pode levar então a causar um linfoma. E só para complementar os elementos do sangue, nós também temos as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação desse. Voltando então aos linfócitos, essas células elas são responsáveis pela defesa do organismo e elas circulam muito no sistema linfático. O que é o sistema linfático? Imagina como se fosse um sistema paralelo ao de sangue, mas que eu tenho neles muitos gânglios, muitos linfonodos ou ínguas. Algumas pessoas conhecem mais esse termo. Sabe quando você tem uma infecção de garganta, por exemplo, e aparece algum carocinho no pescoço? Pessoas costumam chamar isso de ínguas, isso são linfonodos. Nós temos isso em todas as partes do corpo, qualquer órgão, qualquer local você tem essa drenagem linfática e esses gânglios, onde pode ter ali linfócitos que são responsáveis por o quê? Reconhecer corpos estranhos, alterações e muitas vezes já combater ali naquele local. Então aí está uma chave, qual que é o principal sintoma que eu posso esperar em um linfoma? Eu vou ter alteração de linfonodos. Então o linfoma ele pode começar, um dos principais sintomas, com o aumento de linfonodos. Eu posso ter caroço aparecendo em local de linfonodo, por exemplo, no pescoço, na axila, na região inguinal ali da pelve. Então se eu tenho crescimento desses linfonodos, alterações, pode ser uma suspeita para essa doença.
Aqui vale um adendo, eu até tenho vídeo no canal para quem tiver interesse falando sobre quando suspeitar de linfonodos alterados. Por que isso? Para quem está vendo aqui, pode ter alguma alteração de linfonodo e já está se assustando, mas será que eu tenho linfoma? E aí é importante a gente entender que linfonodos podem ter muitas vezes alterações benignas. Uma eu citei aqui que é a questão da infecção. Então, às vezes uma gripe, um resfriado, uma infecção de garganta, se você tem uma infecção na virilha, por exemplo, alguma alteração na mama, até uma inflamação na mama ou no braço, isso pode causar linfonodos. Essa inflamação pode fazer com que eles apareçam, que eles aumentem de tamanho, sem que isso necessariamente signifique um problema grave, uma malignidade. Então vale esse adendo aqui, para quem tiver interesse, tem um vídeo no canal explicando essas características desses linfonodos. E bom, além dessa alteração, o linfoma ele pode trazer outros sintomas, alguns deles conhecidos como sintomas B, que nós chamamos na prática. O que é isso? Febre, é uma febre que ela pode acontecer diariamente, geralmente mais no período noturno, perda de peso importante, sudorese noturna, então muitas vezes o paciente acorda à noite com bastante suor. Então esses são sintomas que podem chamar a atenção. É importante destacar que nem sempre esses sintomas precisam aparecer para ter um linfoma. Ele pode estar ali no meio e pode causar confusão até com outros tipos de problema, porém não é necessário. Às vezes você pode ter só uma alteração ali de linfonodo, um aumento deles que pode chamar a atenção. Normalmente esse linfonodo da doença, do linfoma, ele vai ser como? Ele vai ter um crescimento ali contínuo, às vezes pode crescer até muito rápido, em questão de semanas você ter lesões volumosas, grandes, você pode ter mais linfonodos comprometidos e várias cadeias comprometidas. O que é isso? Eu posso ter linfonodos no pescoço, na axila, na virilha, às vezes eu faço uma tomografia, eu vejo que tem linfonodos dentro do peito, dentro da barriga, também comprometidos. Então o linfoma ele pode acometer qualquer região do corpo. Isso vai determinar também o estadiamento dessa doença, que é um parâmetro que a gente vai precisar ir para entender qual que é o prognóstico, qual que é o risco que essa doença vai trazer e muitas vezes também pode interferir na decisão sobre tratamento. Quando eu falo em linfoma, dentro desse grupo nós temos também subdivisões, então existem tipos de linfoma e é uma área bem específica da medicina. Acho que uma forma mais simples para eu passar para vocês é a divisão em linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Esse linfoma de Hodgkin, ele tem uma característica mais específica, uma forma como ele começa. Normalmente ele começa em cadeias superiores, costuma descer, conforme a doença vai avançando. Então é uma doença com um padrão mais específico e que na biópsia é possível detectar isso. Por que muda? Por que é feita essa classificação? Nós sabemos na prática que o linfoma de Hodgkin é uma das doenças mais curáveis que nós temos aí no meio da oncologia. Então, esse é um ponto importante para a gente destacar, para eu destacar aqui nesse vídeo, que o tratamento com quimioterapia é curativo na grande maioria dos pacientes de linfoma de Hodgkin. Claro, existem particularidades, especificidades, mesmo dentro dele alguns tipos, graus de agressividade, mas é uma doença que na prática tem uma boa chance de cura, bons tratamentos especificamente para essa doença. Do outro lado, no grupo dos linfomas não Hodgkin, aí lá dentro também há vários subtipos. Linfoma folicular, linfoma de células B, linfoma de células T, linfoma do manto. Enfim, existe uma variedade de doenças e cada uma delas pode ter um tratamento específico, algum tipo de quimioterapia diferente, alguma indicação de outro medicamento que nós vamos usar dentro dessa classe e também um prognóstico diferente. É importante destacar que existe também a questão do grau de agressividade. Existem linfomas que nós chamamos de indolentes. O que é isso? A doença ela demora anos para se desenvolver, ela fica ali muito tempo latente. Até pode ter gente que está assistindo aqui o vídeo que tem o diagnóstico de linfoma e talvez não precisou tratar até o momento. Por quê? Porque essa doença está praticamente estacionada ali, ela tem um comportamento indolente. E há outros linfomas com um comportamento mais agressivo, com um alto grau, que são doenças que, por exemplo, pode aparecer ali um linfonodo, em questão de semanas, dias, você já tem lesões grandes, um desenvolvimento muito rápido dessa doença. Então a abordagem nesses dois tipos ela também pode ser variada, esse é um ponto importante para destacar.
O diagnóstico, então, ele é feito a partir da biópsia. Eu preciso tirar esse linfonodo e fazer uma análise dele para daí fechar o diagnóstico. E a partir, muitas vezes, da imunistoquímica chegar ao subtipo, esses que eu citei aqui no vídeo. E aí, muitas vezes, o exame lançado aí é o PET-CT, quando disponível, para o quê? Para você conseguir mapear esse corpo todo, entender onde pode ter acometimento dessa doença. Caso ele não esteja disponível, muitas vezes pode ser utilizada também tomografia, às vezes até biópsia de medula óssea, porque lembrando, é uma doença do sangue. Então, o linfócito onde ele é formado? Na medula óssea. Então, às vezes, o hematologista ele pode precisar dessa informação para entender qual o melhor tratamento para esse paciente. A partir daí, feito o diagnóstico, eu vou frisar novamente isso. É uma doença do sangue. Então, cirurgia não é um tratamento de eleição para linfoma. Imagina o seguinte, essa doença está circulando no sangue. Resolve eu ir lá e tirar vários caroços do pescoço, vários caroços da virilha, ou independente do local que tenha. Então, normalmente a cirurgia é feita para o diagnóstico, para a biópsia. Você vai lá, tira aquele gânglio, faz a análise e fecha o diagnóstico. A partir do diagnóstico, o tratamento ele é clínico, ele é com medicamento. Eu preciso de algo que faça o quê? Que circule o sangue, que circule o corpo todo. Então, o tratamento de linfoma normalmente é com quimioterapia. Há também opção, em algumas situações, de imunoterapia chegando, drogas-alvo, por exemplo, para determinadas alterações que esses subtipos possam ter. Mas o que eu queria resumir aqui para vocês é que o tratamento de linfoma ele é basicamente clínico, ele é com medicamento e mesmo assim vários subtipos, eu citei principalmente o linfoma de Hodgkin, com boas possibilidades de cura. Então é importante entender isso na prática, saber qual tipo que você teve o diagnóstico, quais são as possibilidades de tratamento dentro disso. É possível ainda, só um adendo, para pacientes que de alguns subtipos, que têm uma doença um pouco mais agressiva, que têm dificuldade ali no primeiro momento com o tratamento, até chegar ao ponto de fazer transplante. Então eu posso trazer em um outro vídeo mais questões com relação a transplante, mas aqui a minha ideia é só citar mais para vocês saberem mesmo. Certo, pessoal? Esse era o tema que eu queria abordar nesse vídeo, trazer para vocês o que é o linfoma, que tipo de câncer é esse, como que a gente diagnostica, como que ele é tratado, quais são os tipos de sintoma. Eu vou pedir para vocês, então, deixar aqui para mim nos comentários alguma dúvida que vocês eventualmente tenham sobre isso, algo a mais que de repente faltou aqui que eu possa estar comentando, ou até trazendo em um outro vídeo, caso isso seja pertinente, sugere um bom debate. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, dar esse apoio aqui para mim, que isso ajuda bastante a estar fortalecendo aqui cada vez mais e a informação chegando a mais pessoas. Certo? Até o próximo.